Olá pessoal, bem-vindos e vamos falar sobre um visto muito solicitado, o visto EB3, que se torna um Green Card e é através de uma empresa americana. Mas antes de tudo, Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado da minha parte, doutor. Muito grato por estar aqui e muito honrado por poder participar desse projeto. Tem sido uma honra ter você no time, o seu empenho e a dedicação com os clientes nos deixa muito comovido. Obrigado, doutor. Muito bom, muito boa essa acolhida. O EB3 realmente é um pleito que cabe uma observação desde o início já. Ele se inicia exatamente através da empresa. Quem contrata o escritório de advocacia, o colaborador, é exatamente a empresa, a companhia. Exatamente. Então, o beneficiário não pode pagar os honorários do advogado, não pode mandar o cheque, ele não está pagando as contas, é o empresário e a empresa. Exatamente. O verdadeiro imigrante, o que preencherá essa vaga que será disponibilizada pela companhia no mercado de trabalho americano, ele só aparecerá no segundo momento desse processo. Okay. A primeira parte desse processo ele é inteirinho destinado à empresa, a comprovação de renda da empresa, a possibilidade de pagamento desta empresa, a vaga que se está disponibilizando, a companhia precisa suportar. Então, toda a primeira parte, ela será entre a companhia e o departamento do trabalho. Nós precisaremos da descrição da atividade desse candidato, da descrição da vaga que nós disponibilizaremos no mercado de trabalho, nós teremos toda a fase das publicações desta vaga, porque lembrem-se sempre, ela está sendo disponibilizada objetivando o preenchimento por um cidadão americano. Exato. Então, Rafael, normalmente o processo começa o seguinte, alguém liga para a empresa e fala, eu tenho uma empresa que quer me contratar. Normalmente a consulta é dessa forma. Começa assim e tudo bem, está tudo certo, mas precisamos conversar com a empresa e explicar isso para a empresa. Então agora, vamos supor que eu sou empresário, tá? Eu gosto demais do João, gostaria demais que ele tivesse com a nossa empresa contribuindo e ele falou, você tem que falar com a Alfa. Então estou aqui falando com a Alfa agora, o que eu preciso comprovar, como é que iniciamos esse processo, o que você vai precisar de mim, o empresário? Inicialmente nós precisaremos do tax return, dos 3 últimos tax return, para termos certeza que nós temos capacidade financeira para custear essa vaga que nós estamos pretendendo disponibilizar. Ok. Seria um primeiro ponto. Aí passaríamos para a análise do perfil dessa vaga. Sim. Quais seriam as atividades desta vaga? Quais seriam os valores desse salário? E não somos nós, nem a companhia, que define esse salário. Importantíssimo, porque tem muita gente que fala, mas essas empresas grandes, eles contratam esses imigrantes para pagar salário baixo. E isso é falso, porque se eles estão contratando imigrantes de maneira certa, como é isso aqui, eles estão pagando o salário que quem determina? O DOL, o Departamento do Trabalho. Exatamente. Ele descreve exatamente qual o valor que essa vaga será disponibilizada. Nós iniciaríamos daí com a empresa todo o advertising, toda a publicidade, dependendo de cada cargo, dependendo de cada requisito de cada vaga. Eu digo porque, às vezes, o cargo não exige tantos requisitos. Às vezes o cargo é para uma engenharia, preciso do bacharel, preciso do diploma. Então, há algumas vagas que precisam de requisitos. Preenchidos todos esses requisitos, nós passaremos aí essa publicação. Por exemplo, há uma diferença entre a publicação de uma vaga mais simples para uma publicação de uma vaga com mais requisitos. A vaga mais simples, nós temos a obrigação de publicar em 2 domingos. Os requisitos mais exigentes, requisitos com mais graduação, cargos mais eletivos, nós precisaremos inclusive de publicações em rádio, publicações não só no jornal, não só no domingo, mas outras publicações, atender outros requisitos. Mas tudo isso é um processo que quem se preocupa não é a companhia, não é o futuro aplicante para essa vaga, essa preocupação é nossa,
Essa preocupação é interna nossa, são procedimentos que, na verdade, a maioria das pessoas nem sabem, Sim, nem participam. Nem participam, né? sim. E nós temos aí, mas de grande importância, porque nós temos que atender. Acredito que seja um dos vistos com requisitos mais específicos, né, doutor? Mais detalhados. Sim. E que, se não cumpridos, se não atingidos, ele põe a perder todo o processo do trabalho. Ele é um processo muito técnico, com uma índice de aprovação extremamente alta, se for feito certo, mas às vezes uma vírgula nesse processo faz a diferença. Exatamente. Basta, às vezes, falta uma palavra na atividade desenvolvida por aquela vaga, complica toda a história. Exatamente. Né? Tem que republicar, tem que começar tudo de novo. Exatamente. E o propósito, de novo, só para recapitular, desses anúncios é o quê? O que eu estou tentando provar para o Departamento de Trabalho? Nós teremos que disponibilizar ao mercado americano as informações da vaga que aquela companhia está procurando alguém que a preencha. O anúncio geralmente vaga para profissional tal, com experiência ou sem experiência, para exercer atividades específicas tais, para ser preenchida na cidade de Orlando, para ser preenchida na cidade de Orlando e região, precisa de drive license, nossa carteira de motorista, não precisa. Então ali está a descrição exatamente da vaga para que futuros possíveis interessados se candidatem, mandem um currículo. O currículo pode chegar por e-mail, o currículo pode chegar pelo correio, o currículo pode ser entregue fisicamente na sede da companhia. Exatamente. E o que acontece se as pessoas aplicarem? Se eu recebo o currículo, se eu recebo solicitude de entrevista, o que eu preciso fazer como empresário e como eu posso coordenar isso com a empresa de imigração? Nós teremos, sim, que responder a todos esses candidatos. Nós temos que analisar esses currículos, verificar se realmente eles atingem aquela disponibilidade que nós estamos lançando ao mercado. Lembrando sempre que o objetivo do processo do trabalho, ele é tentar entregar esta vaga àquele candidato, aquele aplicante ao João, que chegou inicialmente conosco. Exatamente. Então esse é o grande desafio do processo do trabalho. Exatamente. Precisamos navegar e demonstrar por que precisa ser ele, por que os candidatos que vieram não eram adequados, né? E se são, aí temos que talvez começar um processo de novo. Mas somos espertos em ajudar a empresa a atingir o seu... né, doutor? Aí está todo o cuidado de contratar um escritório especializado no assunto, que terá o cuidado para conduzir esse pleito e entregar o propósito, que é cumprir todas as regras, requisitos do processo do trabalho e atingir o objetivo final, que é entregar àquele aplicante todo o pleito concluído e a oportunidade dele preencher essa vaga nessa companhia que nos contratou. Rafael, e se eu conseguir, como empresário, através da ajuda da Alfa, comprovar que, através dos anúncios, das oportunidades, das entrevistas, não tinha pessoas ou não eram adequadas, realmente precisava ser o João, o que eu vou receber do Departamento de Trabalho para continuar esse processo? Nós passaremos aí, sim, a segunda parte do pleito imigratório do trabalho. Iniciaremos aí a parte que realmente nós entregaremos ao Departamento do Trabalho toda a documentação do seu João, toda a documentação do candidato. Ali nós teremos, muito importante, observarmos que um ponto realmente, um requisito essencial é que a pessoa, esse futuro candidato, o seu João, tenha status válido, esteja em ordem. Não significa que, se aplicar um processo do trabalho através de uma companhia, porque essa primeira parte do pleito demora quase 18 meses. Então, não significa que o seu João, quando fala, não, a companhia já aplicou para mim, estou tranquilo, aguardando o julgamento do meu processo. Exato. A maioria vai por esse caminho. É o grande problema. Por quê? Porque se está nos Estados Unidos como estudante, ele para de estudar.
porque ele tem pleito sob julgamento, que é o que não pode acontecer. Exatamente. Nós temos o cuidado de conduzi-lo e mantê-lo em status válido até chegar esse momento, né, doutor? Esse momento em que nós entregaremos ao Departamento do Trabalho a documentação do candidato, dizendo ao Departamento do Trabalho: não houve cidadãos americanos que conseguiram preencher os requisitos desta vaga, mas nós conhecemos o seu João, que preenche, a documentação dele está aqui, o status dele é válido, está tudo em ordem, nós precisaríamos da aprovação. Exatamente. Em que momento recebemos o tal Labor Certification, certificado de trabalho? Exatamente. Excelente. E com isso, então, podemos dar início a uma primeira parte da aplicação para o João, correto? Para o João. Ok. Enfim, o senhor João aparece no processo. Exato. Caminharemos aí ao segundo período. Esse período antes, esses 18 meses, quase não teve muita interação com o João. Foi a empresa foi a companhia. Foi a companhia, Departamento de Trabalho e agora com a imigração. E daí sim. E o João, ele precisa comprovar o quê? Ele precisa de um diploma, ele precisa de uma certa experiência? Em que categoria ele cabe nesse EB3? Como funciona isso? Aí está a grande expertise de um escritório de advocacia, porque é desde o início do pleito quando ele dimensionará as atividades desta vaga de acordo já com as especificações do currículo, do resumê deste candidato. Exato. Às vezes, o candidato ele é um engenheiro e está concorrendo a uma vaga de office boy no escritório. Ou, às vezes, ele é um engenheiro e está concorrendo a uma vaga de engenheiro. Então, são muito específicos, são situações muito criteriosas, analisadas caso a caso, até porque não sabemos se aquela companhia teria margem financeira para pagar um engenheiro ou um office boy, né? Analisando toda essa documentação que nós teríamos essa certeza. E isso é importante. É importante também ver onde a pessoa cabe no Visa Bulletin. Às vezes não faz muita diferença, dependendo em que momento estamos no ano e dependendo do país que a pessoa nasceu também. Mas às vezes faz. Eu vou dar um exemplo. Tinha uma cliente que estava pensando em contratar nosso serviço, mas finalmente ela falou, não, eu conheci um advogado que trabalhou para o governo, então eu decidi contratar ele, mas muito obrigado pelo atendimento. Falei, beleza, qualquer coisa, estamos aqui. Não demorou, demorou um tempo até mais ou menos concluir tudo, talvez uns 18 meses depois, ela entrou em contato em desespero. Por quê? Porque aplicaram para ela, e ela tinha diploma, ela podia aplicar para a vaga de diploma, né? Uma pessoa que tem um diploma universitário e é um profissional, e isso normalmente, especialmente no país dela, China, faz uma grande diferença, porque essa fila de espera é muito menor da fila de espera onde eles encaixaram ela, um skilled worker, né? Alguém que tem uma capacidade, mas vai fazer algo mais administrativo. Era uma diferença de vários anos entre um e o outro. Então, ela contratou essa pessoa que trabalhou pelo governo, etc., mas eles talvez não faziam muitos casos chineses ou por alguma razão eles não pensaram nisso no início e tivemos que começar tudo o processo de novo para ela. Mas finalmente fizemos certo e usamos o conhecimento, o diploma dela para aplicar para uma posição profissional e diminuiu a fila de espera por vários anos. E recentemente temos visto até para brasileiros ou outras nacionalidades uma diferença entre essas duas categorias de profissional e skilled workers. Graduados. Então, exatamente, é importante determinar isso no começo. Uma grande importância desse processo, doutor, que também há muita confusão para as pessoas quanto a esse tipo de visto, é que nós falamos agora do EB3, é um visto de trabalho para residente permanente, futuro residente permanente. Mas há muita confusão porque existe. Mas não existe, doutor, aquela loteria que eu concorro. Existe a loteria, mas é um outro tipo de visto. Lembrando que nós temos, em média, 180 tipos de vistos. Exatamente. Né? Hoje disponíveis no mercado. Então, loteria, provavelmente estão falando do H1B. Exatamente. É visto do trabalho?
é visto o trabalho também. Porém, Exato. nós temos aí um outro foco, outros requisitos, Exatamente. outro objetivo. O propósito é totalmente diferente. Exatamente. Mas não vamos fazer um vídeo sobre H1B agora, vamos fazer um vídeo separado sobre isso, mas qual seria a vantagem se eu conseguisse entrar nessa loteria? Porque o EB3 hoje em dia tem uma fila de espera. Onde estamos agora? Depois dos 18 meses, tudo aprovado, o I-140, eu vou ter que esperar o quê? Mais uns 2, 3 anos, baseado no Visa Bulletin. Hoje estamos em setembro de 2024. Pode mudar bastante, tem mudado bastante. Ele estava bem atrasado alguns meses atrás, ele pulou e agora temos um grande alívio. Qual seria a vantagem, se eu já estou dando entrada nisso, mas já sei que vai demorar entre 18 meses para a primeira parte, 2 a 3 anos depois, se eu consigo um H1B, se eu consigo entrar nessa loteria? Nós caminhamos para a vitória, doutor, porque como seres humanos somos naturalmente ansiosos. Claro. E quando a gente tem uma notícia dessa, que nosso pleito recebeu, foi elegível para aquela loteria, concorreu àquela loteria e saiu vitorioso, Sim. Nós já caminhamos o tempo à frente. Exatamente, você já pode vir para cá e começar a trabalhar. Então, o EB3 vai te levar ao Green Card, vai demorar alguns anos, mas não significa que você não tem maneira para estar aqui trabalhando legalmente. Se você está aqui como estudante, você pode transferir o F1 para um H1B, por exemplo. Exatamente. Então, você tem essa possibilidade também. Continua estudando se você está aqui, não trabalha de maneira ilegal. H1B é uma excelente opção para você transferir esse status e já trabalhar esperando o EB3. E não precisa ser o H1B, você não precisa trabalhar para a mesma empresa que você vai fazer o EB3. Eles podem estar esperando esse processo. Quando finalizar, você pode trabalhar para eles. Aliás, doutor, voltando ao EB3, neste exato momento em que ele pode, saindo do H, ir para o EB3, uma dúvida recorrente no EB3, a maioria dos candidatos perguntam: e eu preciso ficar vinculado a essa empresa? Quanto tempo? Excelente pergunta. Sempre existe essa dúvida. Na lei, o doutor exatamente vai nos esclarecer, mas na lei, acredito que não tenha um prazo específico. Não tem. Uma pontuação específica. Exato. Porém, tem uma grande expertise aí que, com cuidado e orientação de um escritório, nós passamos ao cliente que permaneça nessa vaga o maior tempo possível. Claro. Porque fez um pleito objetivando isso. Exato. Obviamente, se surgiram problemas na empresa, se surgiram incompatibilidades entre o candidato e o proprietário da empresa, sim, há uma rescisão, finaliza aquela vaga, aquele relacionamento, mas fique o maior tempo possível. Por quê? Porque corre riscos enormes. O candidato que consegue o visto, consegue a aprovação, no segundo mês não comparece mais, não vai à vaga. Exato. E depois vem as penalidades com uma futura cidadania, né, doutor? Até a perda do Green Card, né? O teste que eles vão usar é o teste de boa-fé. Né? Então, parece que você exerceu boa-fé, aí tudo bem, mas você veio, ficou um mês e foi embora, e isso não tem o sentimento da boa-fé. E, Rafael, então temos 2 tipos de clientes ou beneficiários que vão fazer esse processo. Muitos estão no seu país, no Brasil, e eles podem fazer o processo consular 100% lá, ou você pode fazer H1B e vir para cá com outro visto, etc. Mas isso vai ser um processo consular se você está no seu país, ou se você estar aqui, você pode fazer o ajuste de status, mas, segundo a lei 245, você tem que manter o quê durante todo esse tempo? É quase que um jogo de palavras. O doutor falou, o que ele precisa fazer? Um ajuste de status. Para ele fazer um ajuste de status, ninguém ajusta o que não existe. Yes. Então, se ele está ajustando, ele tem que ter. Então, tenha seu status válido, tenha seu status em ordem. Por favor, não caia na conversa de que, por ter um processo EB3 em andamento, aplicado, você já pode parar de estudar, você já pode... Não, você não pode. Exatamente. Você precisa mantê-lo. Sempre ter em mente, só ajusta
o que se tem, não se ajusta o que não existe. Exatamente. Então, tenha status para poder ajustar. E, infelizmente, teve casos nessa comunidade que o paralegal me orientou que tudo bem, eu posso parar de estudar quando eu já deu entrada nesse prevailing wage. Imagina uma coisa dessa, bandidos. Desculpa, mas é ofensivo e imagina um caso desse, tá? A pessoa pensa que deu entrada no Prevailing Wage Determination, ela pode parar de estudar. Até receber o Labor Certification, até fazer o incentivo, ela está ilegal. Exatamente. Vários anos, e aí complica muito. Exatamente. Então você vai ter um I-140 aprovado, mas para conseguir seu Green Card, você vai precisar de um bom brainstorming aqui na Alfa. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse visto, esse Green Card, EB3, extremamente importante, tem muita confusão na comunidade, então para esclarecer suas dúvidas, estamos aqui. Rafael, novamente, um enorme prazer ter mudado vidas com você aqui no seu tempo aqui, e o seu empenho, a sua dedicação, apreciamos muito isso. Muito obrigado. E sorte dos clientes que estão trabalhando com você. Muito obrigado, nós estamos aqui à disposição. Nós estamos hoje aqui, mas nós temos uma equipe enorme, capacitada, prontinha para te atender. Isso aí, pessoal. Entre em contato e um forte abraço para vocês. Até mais.